com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sim, glória a Ti. Maravilha, Jesus. Ah, Senhor, Pai, na Tua presença, Senhor, em concordância com a oração do Teu servo, Senhor, eu te suplico, Senhor, que eu diminua aqui nesse lugar, Senhor, para que somente o Teu santo e glorioso nome venha ser glorificado e exaltado, Senhor. Ó Deus, se eu vier falar algo, Senhor, que não seja de acordo com a Tua palavra, que o Senhor me cale aqui nesse púlpito, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Mas que caia o temor em nosso coração, que a Tua graça se faça presente, Deus, possa se manifestar em nosso meio, Senhor, em prodígios, em milagres, Senhor, em operação de poder e maravilha, Senhor. Que o Teu poder venha se fazer presente em nosso meio, Senhor. Instrui o Senhor de acordo com a Tua palavra, Senhor, abra nosso entendimento para entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que venhamos dar ouvidos à Tua santa e doce voz, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Dando sequência à série de estudos de mensagens que nosso amado pastor propôs à nossa igreja, os irmãos estarem trazendo, dizendo a respeito dos milagres de Jesus. E por falar em milagre, irmãos, assim, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, já sentiu aquele sentimento de que parece que a nossa vida atual, ela está um pouco desconectada com aquilo que a Bíblia fala? Já teve aquele sentimento de que você está lendo, às vezes você está lendo o Êxodo, você vê aqueles milagres, aquelas maravilhas acontecendo, prodígios, o Senhor abre o mar vermelho, o maná cai do céu, o Senhor toca e a rocha, ela produz a água amarga se torna amarga em água doce. Os milagres que Jesus fazia no Novo Testamento, os milagres que os discípulos realizavam durante o começo da igreja primitiva. Já sentiu essa sensação de que parece que a gente está desconectado da realidade da Escritura? E quando nós falamos de milagre, infelizmente muitas vezes surge no nosso coração um pouco de dúvida, de ceticismo. Será que realmente os milagres acontecem? Jesus vai dizer em João 14:12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ele diz, fará obras maiores. Só que quando nós olhamos para essa palavra, olhamos para as nossas vidas, não dá aquela sensação de que parece estar faltando alguma coisa? Será que realmente milagres acontecem? Será que aqueles milagres realmente aconteciam? Muitas vezes se encontram assim em pergunta, ou muitos duvidam de Deus por não ver os milagres acontecendo. Mas Jesus vai dizer sobre obras maiores faríamos. Só estou fazendo uma introdução antes de entrar no texto. Só que obras maiores seriam do que ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias? Que obras maiores seriam do que transformar água em vinho? Ou que obras maiores seriam do que transformar pães e peixes para uma multidão? Iremos entrar num texto aqui, onde o relato desse texto vai contar a história de um homem e de uma mulher, e sua caminhada em busca do seu milagre, onde a fé foi a ferramenta que eles usaram para chegarem ao seu milagre, onde que a fé ela se tornou a porta para o sobrenatural. E eu creio que essa noite o Senhor irá falar conosco através desta passagem. E se você crê, permaneça atento a essa passagem, a essa mensagem que o Senhor irá falar aos nossos corações. Mas, voltando ao meu raciocínio do início, com tantas e tantas dúvidas e tantas coisas que nós vemos na palavra, olhamos para os nossos dias atuais, às vezes nos surge no nosso coração a pergunta de: por que não vivemos milagres como viveram os apóstolos? Por que não vivemos milagres como viveu a igreja primitiva? Por que a nossa fé não move montanhas? Que é o tema dessa mensagem. Vamos ler o texto base em Marcos, capítulo 5. Peço que os irmãos abrem Marcos, capítulo 5.
No verso 21. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Fiz alguns questionamentos, irmãos, para que você, durante essa mensagem, você se autoavalie. E para que no final dessa mensagem cheguemos à conclusão dessas perguntas que fizemos. Amém? Diz assim o texto, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e eles estavam junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço dos que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Louvado seja o nome dos seus irmãos, pode se sentar. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus havia atravessado o mar da Galileia para o outro lado. Ele cura lá um homem conhecido como o homem gadareno. Ele expulsa daquele homem demônios, legiões de demônios. E a palavra fala que Jesus, tendo voltado para outra margem do mar, toda a multidão o seguia. E quando Jesus olha para eles na beira do mar, é uma expressão de alegria, uma expressão de prazer, porque eles estavam esperando aquele que estava suprindo todas as suas necessidades. Isso me recorda para Isaías 9, ao qual a palavra vai dizer que, apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, contudo no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios. Ele vai dizer que aquele povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então todo aquele povo esperava pelo Messias, esperava pelo Senhor com grande alegria e júbilo. Contudo, a mesma palavra do Senhor vai dizer que nem todos receberam Jesus com alegria. Em João capítulo 1, versículo do 1 ao 11, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, naquela multidão que estava do outro lado do mar, haviam dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que receberam Jesus com alegria. Mas em meio àquela multidão, ainda havia um povo que recebeu Jesus de mau grado. Um povo que olhava para ele e dizia: quem é esse? Não é esse o filho de Maria, o filho de José? Não é esse o carpinteiro? Muitos olhavam para Jesus assim. E um desses muitos era este homem que começamos nesse texto, que era Jairo. Diz assim o texto: eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa. Primeiramente, vamos entender quem era Jairo. Jairo era vamos dizer que ele era o chefe, vamos dizer assim, que ele era o pastor de uma igreja, um exemplo. O que significa o chefe da sinagoga? É uma posição importante. A Bíblia diz que ele ocupava um posto honrado, uma liderança que ele tinha sobre aquela congregação. Onde Jairo passava, as pessoas em respeito e em temor, elas baixavam a cabeça. Quando Jairo passava, as pessoas abriam para que Jairo passasse. Eles tinham temor a Jairo, porque Jairo estava de frente da sinagoga. Jairo lia constantemente diante dele a palavra de Deus. Então eles olhavam para Jairo com temor, olhavam para Jairo como uma pessoa de posição, uma pessoa de status na sociedade. Só que a mesma palavra do Senhor vai dizer que esse homem, que era um homem importante, um homem que tinha, digamos assim, uma certa autoridade, essa autoridade, essa fama, esse status, não livrou de viver um drama familiar. A palavra do Senhor vai dizer que esse Jairo possuía uma filha de apenas 12 anos de idade, e que há muito tempo já vinha sofrendo com algumas doenças, mas estava à beira da morte. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que esse Jairo, que vivia numa sinagoga, ele foi até Jesus e prostrou-se aos seus pés. Aleluia. O que aprendo aqui nesse momento, meus irmãos, quando nós vamos falar do Senhor, quando o Senhor Jesus ele cura um homem cego de nascença, surgiram os fariseus, esses mesmos que habitavam nas sinagogas. Talvez no meio deles, talvez até mesmo estaria Jairo. Mas esses chegam para os pais daquele homem que havia sido curado e perguntam para ele o que tinha acontecido, para eles mostrarem, para eles confessarem. E os pais, com medo, a palavra do Senhor vai dizer, com medo, disseram assim: pergunte para ele mesmo, porque já tem idade para responder. Entre parênteses ali, a palavra do Senhor vai dizer que eles responderam dessa forma, porque tinham medo de falar abertamente sobre Jesus, com medo de serem expulsos da sinagoga, com medo de serem expulsos da sociedade. Então, naquele tempo ali, o povo já vivia uma repressão, porque todo aquele que confessasse Jesus não poderia mais entrar na sinagoga. Todo aquele que confessasse o Messias, que confessasse que Jesus Cristo não era o Messias, ele era expulso da sociedade judaica. Então, olha o contraste que nós temos agora: um líder de uma sinagoga vindo publicamente e se prostrando perante os pés de Jesus. Jairo, naquele momento ali, ele teve que decidir entre o seu orgulho ou a sua filha. Jairo teve que decidir entre continuar mantendo o seu status ou se prostrar diante do Messias. O que eu entendo e aprendo nessa passagem é o que a palavra vai dizer, que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, que só Ele é o Senhor. Aleluia. Mas continuando o texto, a palavra do Senhor vai dizer que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Imagino eu que Jairo estava com seu coração duro, resistindo até o último minuto, porque ele vai dizer que ele só procurou Jesus quando ele estava à beira da morte. Então, uma pessoa que só procura quando está à beira da morte significa que ela antes estava adoecida. Mas imagino eu conjecturando a sua esposa, porque geralmente a mãe tem um coração mais de amor pelo filho. E ela falou: Jairo, pelo amor de Deus, você sabe que ele é o Messias, que ele tem o poder de curar, por favor, vá até ele, chame para ele vir aqui.
E Jairo com o coração duro dizendo, eu não vou até ele. Ele não passa de um carpinteiro. Imagina Jairo com todo o seu orgulho. Mas a palavra só vai dizer que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. A primeira lição para nossas vidas nessa noite é que talvez o milagre esteja à sua porta, mas o teu orgulho e o status, ou talvez a tua religião, ou talvez algo que você cresceu aprendendo daquela maneira, você só aprendia assim e é assim até o final da vida. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, se você se prostrar aos pés dele, ele vai até a sua casa. Aleluia. Ele vai até a tua família, vai entrar na sua vida. Aleluia. E foi o que Jairo teve que fazer. Jairo se prostrou aos pés de Jesus, vencendo todo o orgulho e todo o medo. E continuando o texto vai dizer, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Uma pequena pausa aqui. Nós já estamos falando que a sua filha estava à beira da morte. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muitas vezes nos perguntamos por que existe a morte hoje em dia? Por que as crianças sofrem nos centros, nos hospitais de câncer? Por que os inocentes sofrem? Por que existe a morte no nosso meio? Mas nós sabemos que tudo isso que acontece, segundo a palavra de Deus, é a consequência do pecado. Quando o homem caiu lá na origem, trouxe a morte para a terra, para a vida do ser humano. Então o ser humano ele teme a morte mais do que qualquer coisa. Na mentalidade daquelas pessoas daquela época, a morte não havia uma solução. Se a pessoa morresse, acabava. Eles não tinham ainda a esperança da ressurreição que nós temos. Então, imagine aquele homem desesperado prostrando seus pés de Jesus. E Jesus, ele para tudo para atender aquele homem. Há uma urgência. Jesus vai direto para a casa daquele homem, porque viu que ele se prostrou, que ele se humilhou, que ele reconheceu. Naquele momento, você pode crer no que eu estou falando. Jairo foi excluído da sinagoga. Jairo não pôde mais voltar para a sinagoga. Jairo ele renunciou à sua vida para seguir o mestre. Renunciou a sua vida para verdadeiramente buscar o seu milagre. Imagine agora a mente de Jairo. Toda a multidão indo após Jesus. E o texto vai continuar dizendo que enquanto eles iam para a casa de Jairo, olha o que o texto vai dizer. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Em Marcos vai dizer assim, então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia aparecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia consigo mesmo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E o texto vai continuar dizendo que aquele Jesus que estava indo para socorrer, uma urgência, aquele Jesus ele para, e quando ele para toda a multidão. Imagina a mente daquele pai, imagina a mente de Jairo. Meu Deus, a minha filha está à beira da morte. Ele disse que eu tinha que me prostrar, eu me prostrei, me humilhei. Ele vai parar. Imagina o mesmo sentimento que teve Marta, quando disse, Senhor, se tu estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Esse mesmo sentimento havia no coração de Jairo. Nós vamos entender por que Jesus parou naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que havia essa mulher que sofria um fluxo de uma hemorragia que não cessava. E perder sangue significa perder vida. Ela estava perdendo, gastando todos os seus recursos, e há 12 anos sofrendo com uma enfermidade, a qual não poderia ser curada. Vai dizer que ela procurou vários médicos, vários especialistas, e alguns, eu imagino eu, que até curaram temporariamente, mas voltou e nunca parava aquele fluxo. E aquela mulher que estava perdendo, estava afastada da sociedade, porque naquela época, a lei que vigorava, a lei de Moisés que vigorava naquela sociedade, impedia que as mulheres que estivessem no fluxo menstrual participassem do meio da congregação. Diziam que elas tinham que se afastar, porque elas eram impuras, elas eram imundas.
Então aquela mulher, há 12 anos, não tinha contato com sua família. Aquela mulher, há 12 anos, não tinha contato, desde que entrava na sinagoga para ouvir um versículo, uma palavra do Senhor. Aquela mulher, há 12 anos, nem sequer poderia andar no meio das pessoas, porque ela poderia ser apedrejada até a morte. E a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, desprezada mais da sociedade, afastada da família, imunda, contaminada, ela vem por detrás de Jesus. E ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Vamos entender a profundidade desse texto. Primeiro vamos fazer uma comparação. Por um lado temos um homem que vivia segundo a lei, e por outro temos uma mulher que era considerada imunda segundo a lei. Uma mulher que era desprezada à margem da sociedade. Por um lado, um homem rico, um homem prestigiado. Por outro lado, uma mulher que estava abandonada, desprezada da sociedade. Representando ali a nossa vida, os judeus e os gentios. Representando a nossa vida, que estamos imundos, estávamos imundos, longe, afastados do Senhor. Mas a palavra só vai dizer que Cristo, ele supera todas as barreiras. Vai dizer que, diz assim em Gálatas 3, 26, verso 28, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porquanto todos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não é judeu, não é servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Então para Deus, para Cristo não havia separação, para Cristo não havia divisão. Por isso Cristo para toda a multidão para atender aquela mulher. E continuando o texto vai dizer assim, que chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Aquela mulher, ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Mas pare para pensar, Jairo era um homem de posição, um homem de status. Jairo, quando apareceu diante daquela multidão para buscar um milagre para sua filha, o que aquela multidão fez? Reconhecendo a sua autoridade, abriu o caminho, abriu passagem para Jairo passar. Creio eu que eles abriram, abaixaram a cabeça e reverenciaram, porque ele era o mestre de uma sinagoga, porque ele era alguém reconhecido. E Jairo passa com facilidade, chega até o Jesus e se prostra diante dos seus pés. Mas qual foi o caminho que essa mulher teve que fazer? A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela teve que ir se arrastando. Ela teve que ir por detrás, por entre a multidão. Aqui já entendemos uma coisa. Às vezes você está se perguntando assim: Deus, por que tem que ser tão difícil para mim? Por que para mim tem dificuldade? Por que para mim aparece tudo no meio do caminho? Por que para mim tem que ter dificuldade para, olha só a vida de fulano, para alcançar um milagre foi fácil? De repente, aquela mulher poderia estar pensando isso. Por que pensa muito? Olha só, aquela mulher olhando a Jairo passar, a multidão se abrindo. E é até interessante, a palavra vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, versículo 27, vai dizer que ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão. Aquela mulher ouviu falar do Messias. Ela ouviu falar que ele é o que toma todas as nossas enfermidades e nos sara. Ela ouviu falar o que diz em Malaquias 4:2, que ele nos nascerá o sol da justiça e que ele traria consigo a cura em suas asas. A palavra original para cura ali, extremidade, é borda, é orla. Ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus poderia curá-la. E no momento que ela recebeu essa esperança de que Cristo poderia curá-la, ela não pensou na multidão que estava aparecendo. Ela não pensou em todo o sofrimento que ela tem que ter até chegar a Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Muitos pensam que aquela mulher só tinha um fluxo de sangue. Mas não. O seu problema era ainda maior. Ela não tinha apenas uma doença, ela tinha 3 doenças. Como assim 3 doenças? Então era pior? Sim, era pior, mas o milagre também era maior. Porque imagina uma coisa, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher havia quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos sofria de hemorragia. E não só 12 anos sofria da sua enfermidade física, mas há 12 anos ela procurava uma solução e não encontrava.
Então vemos aqui a primeira doença que essa mulher sofria. É a doença na mente. Como assim a doença na mente? Não tem cura. Os caras não tem cura. Não tem jeito. Não tem cura. Não há cura. Não tem jeito. Então aquela mulher estava doente na sua mente, porque para ela não havia mais cura, não havia mais jeito para ela. Ela só sabia ouvir: não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Mas a palavra só vai dizer que ouvindo falar de Jesus, aleluia, Senhor. Ouvindo falar de Jesus, ali aconteceu a primeira cura daquela mulher. Ela disse, tantas as vezes ela ouvia: não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Não importa o tamanho da dificuldade. Quando a sua mente está em Cristo, entenda que para Cristo não há impossível, que para Cristo não há barreiras, que para Cristo não importa se não tem cura, porque Ele é a própria cura, Ele é a salvação de todos, aleluia, Senhor. Então aquela mulher ouvia 12 anos dizendo que não tem cura, que não tinha jeito, que para ela acabou-se. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela repetia consigo mesma. Porque a palavra vai dizer que não disse só uma vez: se eu tocar na veste do sararei, ela dizia consigo mesma. Imagine aquela mulher se arrastando por entre a multidão. Ela ouviu falar de Jesus, nasceu esperança em seu coração. E ela se arrastando porque não tinha mais forças. E tomava uma pisada, e um desprezo, um chute. E cada vez que apontavam, cada vez que chutavam essa mulher, ela dizia: se eu tocar, Senhor, se eu tocar, certamente sararei, Senhor. E doendo a sua barriga, e doendo todo o corpo, as pessoas gritando, todo mundo tentando chegar perto de Jesus, tentando atrapalhar ela de chegar, ela se arrastando: se eu tocar, se eu tocar nas suas vestes, certamente sararei. Aleluia. Aquela mulher não olhou para a dificuldade que estava na sua vida. Eu quero dizer para você hoje, não sei o tamanho da dificuldade, o tamanho do impossível que tem que acontecer, mas não olhe para a multidão. Não olhe para o que as pessoas diziam: não tem cura, não tem cura. Diga: se eu tocar, aleluia, louvado seja o nome. Se eu tocar, tão somente sararei. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Aquela mulher sabia também que mesmo com o seu estado, mesmo ouvindo falar que ele era o Messias, que ele curava, mas ela sabia que no meio daquele povo havia pessoas que seguiam a lei. E na lei do Senhor dizia que se uma mulher que estava no período menstrual, considerada como imunda, tocasse alguém santo, tocasse alguém puro, ela deveria ser apedrejada até a morte. Então aquela mulher, enfrentando todo o medo, enfrentando todas as consequências de simplesmente poder ser morta ali, buscando o seu milagre, ela foi até o encontro de Jesus se arrastando, porque ela sabia. Imagine comigo, ela sabia que se tocasse em qualquer pessoa, a pessoa ficaria imunda. Imagine o que aconteceria com ela se ela tocasse naquele que é o Mestre, no Messias. Provavelmente as pessoas queriam matar ela. Você contaminou essa pessoa que é pura, essa pessoa que é santa, e iriam matar ela naquele lugar. Mas na sua mente ela sabia que Cristo, Ele era a própria santidade. Na sua mente ela sabia que Ele purificava de todos os seus pecados. Na sua mente ela sabia, porque ela ouvindo falar de Jesus, ela foi ao encontro do Mestre. E passando por toda essa situação, ela chegou até o Mestre. Mas vai dizer assim, nos versículos seguintes, leia comigo a partir do 27, 5, 27. Porque dizia, 28, porque dizia: se tão somente tocando suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Detalhe interessante, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que toda a multidão estava o quê? Pegando em Jesus. Toda aquela multidão estava agarrando Jesus. Queria tocar aquela multidão. Quando Jesus pergunta quem que lhe tocou, Pedro e os seus discípulos voltam para ele e dizem: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu me perguntas quem me tocou? Jesus diz assim, que ele vira e fica procurando quem foi que o tocou. Um detalhe interessante que muitas vezes deixamos passar: muitos pegam em Jesus, poucos o tocam. Que você essa noite toque no Mestre,
Porque Ele está passando aqui. Ele está passando no nosso meio. Não deixe-o passar. Toque em Cristo, não seja como a multidão. A multidão só estava ali para buscar vantagem para si. Muitos estavam ali só porque ouviam dizer que Jesus curava e estavam lá só para receber uma cura. Estavam ali simplesmente para receber o pão que Ele dava, o alimento cotidiano, porque nada faltava. A multidão estava ali simplesmente para arrancar algo de Jesus. A multidão não queria Jesus. A multidão apenas queria o que Ele poderia dar. E a palavra vai dizer que essa mulher chegou por detrás e tocou na orla das suas vestes. E sentiu que seu fluxo estancou-se. Continuando o texto vai dizer: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Imagina agora a mentalidade de Jairo. Sua filha estava à beira da morte. Jesus estava indo para socorrê-la, numa urgência. Era algo que era urgente, ela estava à beira da morte. E Jesus para a multidão. Eu te digo uma coisa: Jesus poderia continuar e aquela mulher seria curada? Sim, porque Ele tem todo o poder. Ele disse que quando ela tocou, ela foi curada de todo o seu fluxo. Mas por que Jesus parou para atender aquela mulher se ela estava atendendo uma urgência? Porque naquele momento acabara de surgir uma emergência, algo que supera a urgência. Urgência é algo que você precisa, mas pode esperar um pouco. Agora a emergência é algo de imediato, algo onde a morte está diante de você. Ou seja, Jesus parou para ouvir aquela mulher. Jesus parou porque aquela mulher tocou nele. Mas o mais importante, por que Jesus parou? Porque Jesus não faz as coisas pela metade. Aquela mulher não simplesmente estava com uma enfermidade física. Aquela mulher estava com uma enfermidade mental. Aquela mulher estava com uma enfermidade na alma, uma enfermidade espiritual. E o texto vai continuar dizendo: e disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Ele continua dizendo assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. Aleluia. Imediatamente aquela mulher foi curada. Ou seja, primeiro a cura mental. Toda vez que diziam para ela que não tem cura, ela dizia: se eu tocar, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes. E quando ela toca no Messias da palavra, você vai dizer que o seu fluxo se estanca. Aquilo que ela sofria há 12 anos, aquilo que ela padecia, que não tinha cura, agora ela estava curada. Mas por que Jesus parou? Primeiro motivo por que Jesus parou: se Jesus não tivesse parado, hoje eu não estaria pregando sobre essa mulher. Essa mulher ainda estaria no anonimato. Jesus poderia simplesmente curá-la e deixá-la, mas Jesus parou pelo segundo motivo. Jesus não faz as coisas pela metade. Ainda havia que completar a cura naquela mulher. O interessante, Jesus vai dizer assim para ela. Ele disse-lhe: Jesus, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Algo interessante, isso é para estremecer. Muitos pensam que aquela mulher foi curada quando tocou na orla, que a orla de Jesus curou, mas não foi. Como assim não foi? Você acabou de ler o texto e isso não foi? Porque simplesmente a obra começara quando ela tocava nas vestes, mas a cura se realizou na palavra de Jesus. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou. Isso me faz entender que não é o manto que cura, que não é pedra, que não é rosa ungida, que não é os cravos da cruz de Jesus. É a palavra que tem todo o poder. É a palavra que sai, que emana da boca do próprio Messias, do próprio Cristo, que tem todo o poder de curar. Então eu queria te dizer essa noite: Jesus pode não estar aqui fisicamente com o seu manto,
mas a sua palavra está, e é a sua palavra que determina a cura sobre a sua vida. É a sua palavra que determina o milagre sobre as nossas vidas. É a palavra que tem todo o poder. Foi o som da voz de Jesus quando disse: Lázaro, vem para fora, que o defunto saiu, envolto em trapos, e os desfizeram, e Lázaro estava são novamente. É a palavra que sai diretamente da boca do Altíssimo, que traz o milagre e a cura sobre nossas vidas. Por isso, não ponha a sua fé em sincretismo religioso. Não ponha a sua fé em dizendo que eu creio na rosa ungida, no copo. Não. A fé que está pautada simplesmente na palavra do Senhor. Talvez você tenha aprendido errado, mas deixa eu te dizer que essa noite a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E quando a fé se manifesta no seu coração e colocada no momento certo, no lugar certo, que é na palavra de Deus, Deus, o Senhor, Ele opera um milagre na sua vida. O que acontece é que aquele povo que estava em volta da multidão estava apenas para arrancar algo de Jesus, estava apenas para tocar em Jesus, simplesmente para querer tirar algo dele. Mas aquela mulher não. Aquela mulher foi até Jesus porque ela queria o próprio Senhor. De um lado temos um homem pedindo que o mestre fosse para tocar na sua filha, e do outro temos uma mulher desesperada buscando tocar no próprio Messias. Então vemos uma que estava disposta a largar tudo para ir até ele, disposta a simplesmente até morrer para ir até o mestre. Até onde você está disposto a ir pelo seu milagre? Até onde você está disposto a ir para que se concretize o milagre na sua vida? Um detalhe interessante é que, seja de uma forma difícil ou de uma forma fácil, Jairo e aquela mulher se encontraram aos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a morte vier, quando a emergência chegar, quando a enfermidade que não tem cura chegar, quando o juiz bater o martelo e dizer que acabou, quando a porta se fechar, quando o mar não se abrir, vá para os pés de Jesus. Aleluia. Porque é a última instância do crente. Há um louvor antigo, um hino que diz assim: chora aos pés de Jesus, porque ele enxuga os teus prantos também. Confia somente e espera, no amanhecer a vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração, pois quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Aleluia, Senhor. Chora aos pés de Jesus. Ainda que tudo possa parecer que não tem mais solução, vá para os pés do Mestre, vá para os pés do Senhor, porque Ele opera cura em suas asas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um detalhe, outro detalhe interessante, nós vemos nessa história que Jairo tinha nome. Aquela mulher simplesmente, nem sequer sabemos o nome dela. Para Mateus ele escreveu a mulher do fluxo de sangue. Para Marcos, ele escreveu a mulher que sofreu no fluxo de hemorragia. Para Lucas, ele escreve também a mulher do fluxo de sangue. Para aquele povo, aquela era uma mulher imunda, a mulher do fluxo de sangue. Mas quando Jesus toca, quando aquela mulher se revela, ele vira para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Talvez você possa estar pensando: Senhor, nem sequer sabe quem eu sou. Eu sou apenas uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher qualquer sofrendo. Mas Jesus se enxerga como filho, como filha dele. Aleluia. Ele quer que essa noite, aleluia, Senhor, Ele quer que essa noite você se entregue, se prostre perante os seus pés, para que Ele te chame de filho e de filha. Continuando o texto, a qual você vai dizer que Jairo, observando tudo ao seu redor, imagina comigo aquela situação acontecendo. Jairo esperando a cura, e Jairo desesperado: vamos logo, Jesus. Ele sabia que aquela mulher precisava, mas ele estava desesperado pela sua filha, porque não queria que ela morresse. E enquanto toda aquela situação acontece, aquela trama acontece ali, chegam os seus companheiros de sinagoga dizendo para ele: Jairo, batendo na mão dele: já não adianta mais, já não adianta, não tem mais jeito, a sua filha já está morta. Imagina aquele homem indo aos prantos e no chão, gemendo de dor por ter haver perdido sua única filha.
Aquele homem que fez de tudo para buscar a cura da sua filha, agora perdendo a esperança. A palavra vai dizer que o próprio Cristo, olhando para Jairo, disse: não temas, creia somente. Na caminhada em busca do milagre, surgem pessoas, às vezes usadas pelo diabo, usadas, dando a língua para lugar para o diabo, para dizer para você: não tem mais jeito, acabou, agora morreu. Não, ele pode fazer, mas até que não, aqui já é demais. Até que não pode, ele morreu, já acabou. Entenda uma coisa: para Cristo todas as coisas são possíveis. Aquele filho que diz: não tem mais jeito. Aquela enfermidade que fala: não tem cura. Aleluia, Senhor. Aquela porta que fala, que você vê que não está se abrindo. Aquela resposta que você tanto espera e não chega. Deixa eu te dizer uma coisa: não temas, creia somente. Diga como aquela mulher, repita: se eu tocar, aleluia, se eu tocar, certamente sararei. Aleluia. Não temas, creia, que somente tocarmos em Cristo, Ele nos curará de todo mal. Glória a Deus. E o texto vai continuar dizendo, e diz assim: enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga e dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. E Jesus disse: não temas, creia somente. Continua o texto, diz: mas Jesus ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crema somente, será salvo. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele pôs-nos todos fora, tomando pela mão, clamou, dizendo à menina: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. O Senhor disse para a tua vida nessa noite. O Senhor disse para essa situação que está na sua vida essa noite, que está morta, já nem mais está esperando, já morreu, já acabou. O Senhor diz essa noite para você: levanta-te em nome de Jesus. Para a tua vida espiritual que está morta, a você que se desviou, a você que não está mais presente, o Senhor está dizendo: levanta-te essa noite. Eu te digo, levanta-te. Ossos secos, reviveis, aleluia. E vai dizer que as pessoas riam de Jesus, riam do que ele havia falado. Há muitos que duvidam do Messias, que duvidam que ainda existam milagres hoje em dia. Voltando também, entrando no nosso raciocínio do início. Se Jesus é o mesmo hoje, amanhã e eternamente, por que a nossa fé não move montanhas? Porque ele disse para os discípulos: vocês estão vendo o que eu fiz com essa figueira, mas percebam uma coisa: se vocês tiverem fé, tamanho como um grão de mostarda, e disserem para esse monte: lance daqui para acolá, assim será. Então, se Jesus disse que a fé pode mover montanhas, por que a nossa fé hoje não move montanhas? Sendo mesmo ontem, hoje, eternamente, por que a gente não vê muitos milagres hoje em dia? Por que a gente não vê curas, milagres e prodígios? Primeira coisa que temos que entender, que é fundamental. A questão que devemos pensar é: que tipo de coisas pensamos que são os milagres? Porque muitos, entendam uma coisa, quando olhávamos lá para trás, no Antigo Testamento, havia o mar se abrindo, todos aqueles milagres acontecendo, mas a palavra do Senhor vai dizer que havia muitas viúvas em Israel, mas somente uma, e não era de Israel, havia tido provimento do Senhor, era a viúva de Sarepta, uma região gentílica. Ou seja, mesmo mediante lá atrás, onde o Senhor operava e curava, em Israel não teve milagre. As duas continuaram sem a provisão do Senhor. Por quê? Aqui eu aprendo uma coisa: Deus não atende simplesmente necessidade, Ele atende fé. Necessidade todo aquele povo tinha, mas manifestando a fé foram poucos. Milagres acontecem hoje em dia, e muito mais do que antigamente. O que acontece é que muitos só buscam a Jesus para querer arrancar algo dele. Mas quando você tem a Cristo como seu eterno e suficiente Salvador,
e você busca Cristo por quem Ele é, os milagres acontecem diariamente em nossas vidas. Podemos até pensar, mas por que ainda há enfermidade? Por que ainda há doença? Entenda, o real motivo de Jesus vir a esse mundo foi para curar o maior de todas as enfermidades, o mal de todos os séculos, o pecado. A doença que leva à morte, e à morte eterna. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, esse viverá. Aleluia. Ele veio trazer um milagre muito maior. Os maiores são algo. Não é simplesmente uma... Pare para pensar. Lázaro havia morrido. Ressuscitou. Cadê Lázaro? Voltou ao pó, porque do pó vieste, ao pó retornareis. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos sofrendo enfermidade, foi curado. Onde está ele hoje? Também voltou ao pó. Ou seja, os seres humanos, a sociedade hoje em dia, ela é muito materialista. Ela põe muito, nós muitas vezes colocamos muito a nossa fé em coisas materiais. Queremos ver o milagre aqui físico. Mas esquecemos que o maior milagre é a salvação. Glória a Deus. Esquecemos que o maior milagre é algo que ninguém pode fazer por você, que somente Cristo, na cruz do Calvário, pode fazer, que é te redimir de todos os seus pecados, te lavar com teu sangue, e te dar uma oportunidade de salvação. Muitos desprezam isso. Você vê que teve até pouco glória, porque não entende. Muitas vezes não entendemos que o maior milagre é a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jesus continua operando milagres hoje em dia. Prodígios acontecem. Prodígios sim, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, com certeza. O que acontece é que muitos estão hoje em dia como uma multidão. Eu carinhosamente os apelidei de interesseiros. Porque muitos já estavam junto de Cristo por interesse. Quantos não buscam a Cristo simplesmente para receber um milagre e depois aonde vão? Se desviam. Só querem que a porta se abra e depois mete o pé. Só querem que a cura aconteça, só querem que as suas necessidades sejam satisfeitas. Eu determino, Senhor. As pessoas querem botar Cristo contra a parede. Só que entenda uma coisa. Ninguém gosta de ser usado, gosta? Você gosta quando alguém se aproxima de você por interesse, para te usar? Aquele amigo que chega e só te procura quando precisa de alguma coisa, é bom isso. E as pessoas querem fazer isso com Deus, querem chegar até Deus só por interesse. É por isso que muitas vezes não vemos ainda milagres, muitos milagres aconteceram hoje em dia. Como o próprio Senhor disse para Cafarnaum, muitos milagres não acontecem em ti, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé. Milagres acontecem, sim, mas o Senhor requer de nós a nossa obediência. Obediência à sua palavra. O que Ele vai dizer na sua palavra, em Deuteronômio, que se nós vivermos a palavra dele, bendito serás na terra, bendito serás no campo, bendito será o fruto da tua amassadeira. Ele vai dizer que comeremos o melhor desta terra. Ou seja, o Senhor fala que verdadeiramente haverá milagres sobre as nossas vidas e vai operar o impossível. O Senhor pode ver a manna no céu? Com certeza pode. Mas entenda uma coisa: não busque a Deus pelo que Ele pode dar. Busque a Cristo com o seu coração. Enquanto Ana buscava a Deus para ter um filho, o Senhor não a atendia. Ela reclamava dizendo, reclamava com o seu marido porque não tinha filhos. E Elcana dizia: não te sou melhor do que 10 filhos. Te faço tudo bem para você, e você ainda continua se murmurando. Mas no momento que Ana parou de botar Deus contra a parede e se encostou aos pés do Senhor, entregou o seu desejo ao Senhor, obedeceu, renunciou, se entregou à vontade de Deus, aquele que julga justamente, a palavra só vai dizer que Ana teve um filho. Esse filho era Samuel, profeta do Senhor. Então, meus irmãos, que não venhamos ter um coração interesseiro na presença de Deus, mas busque a Deus pelo que Ele é. Busque a Deus, ainda que o mar não se abra, ainda que a porta não se abra, ainda que a enfermidade física não seja curada. Mas entenda que Ele nos dará um novo corpo, um novo nome,
numa nova cidade, num novo céu, numa nova terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que a tua mente possa se expandir, porque a fé, muitas vezes as pessoas estão simplesmente em coisas materiais, em coisas físicas dessa terra. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos malditos quando nós confiamos em Cristo, esperando somente nessa terra. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque os milagres e as bênçãos maiores que tem para nossas vidas são bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Aleluia! Poucos buscam a Cristo pelo reino eterno, buscam a Cristo pelo reino presente. É isso que esse povo estava fazendo, essa multidão estava fazendo. E é por isso que no meio deles muitos pegavam Jesus, mas não o tocavam. Jesus estava cercado de uma multidão, mas ninguém o tocava, porque buscava a Cristo por interesse. Mas no momento que aquela mulher dispôs o seu coração, se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, serei curada. No momento que aquela mulher decidiu no seu coração verdadeiramente buscar a Jesus, não importando o que acontecesse, porque muitos são assim, como a parábola do semeador. Ou seja, vindo a dificuldade e a perseguição, muitos o deixam. Então, muitas vezes vem dificuldade, a multidão aparece na nossa vida, a gente larga o nosso milagre, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de acreditar, deixa de crer que o milagre pode acontecer. E a gente chegou na mesma conclusão, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: será que pode o caco de barro olhar por olhar e dizer: por que me fizeste assim? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu sou assim? Será que nós podemos virar para o nosso Criador e agir dessa forma? A palavra vai dizer que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe de todas as situações, Ele sabe da tua dor, Ele sabe, Ele colhe cada uma das tuas lágrimas, Ele sabe cada sofrimento. Mas entenda uma coisa, se coloque na posição de servo. Senhor, ainda que o mar não se abra, ainda que a cura não aconteça, eu te seguirei. Como disse o profeta Abacuque, ainda que não haja vide, ainda que o fruto da oliveira não apareça, ainda que não haja bois no curral, ainda que não haja ovelha, ainda que não haja pasto, todavia me alegrarei no Senhor. A tua fé tem que estar além do que as coisas materiais são. A tua fé tem que estar além na eternidade. Pois quando a tua fé estiver na eternidade, quando o teu pensamento estiver em Cristo Jesus, o Messias, aí sim o Senhor pode operar na sua vida. Aí sim o Senhor vai operar na sua vida. Porque a palavra vai dizer que Jesus passava, mas Jesus parou a multidão. Jesus pode estar passando aqui hoje. Talvez haja urgência, mas talvez você precise de uma emergência do Senhor. Se tão somente você tocar o Senhor, se entregar o seu coração, o Senhor de todo o teu coração, eu te digo uma coisa: Jesus para aqui para te atender. Você crê nisso? Glória a Deus. Porque a palavra dele tem todo o poder. Jesus parou para aquela mulher, porque aquela mulher verdadeiramente havia buscado a Cristo por quem Ele é. Entenda uma coisa: nós existimos para Ele, não Ele para nós. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos no mundo, sem Deus, sem direção, como ovelhas sem pastor, um rebanho perdido, mas Cristo nos resgatou. Aleluia. Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, o nosso castigo, o castigo que devia cair sobre nós, caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O castigo que nos traz a paz. Ele teve que ser castigado para que nós pudéssemos ter a paz em nossos corações. Não a paz da tranquilidade, mas a paz para com Deus. Pois a palavra só vai dizer que o ser humano está em contenda contra Deus, por causa do pecado que faz divisão do homem com Deus. Então Cristo veio para nos reconciliar, para trazer um reino eterno. Mas para pensar uma coisa: por que Jesus fez um monte de milagres naquela época quando Jesus veio? Por que tantas pessoas foram curadas? Será que é isso que Jesus não poderia curar o mundo todo? Acabar com todas as enfermidades, todas as doenças? Não poderia? Então por que Ele curou só algumas pessoas naquela época? Aquilo era só uma amostra da autoridade de Cristo. Para autenticar a sua autoridade divina.
para que as pessoas verdadeiramente vissem as profecias se cumprindo nele. Mas aquilo era apenas uma amostra do que seria a eternidade, onde a palavra do Senhor vai dizer que não haverá chuva, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais noite, porque ali todos nós seremos transformados e veremos um corpo glorificado. Então, que nossos olhos, que a nossa fé venha estar na eternidade, porque aí sim a nossa fé moverá montanhas. Aí sim a nossa fé vai mover montanhas da incredulidade, montanhas da dúvida, montanhas do coração do homem. Mas o maior milagre que pode haver é a conversão. Não que não devemos desprezar os milagres físicos, eles sim acontecem. E acontecem, nós temos provas vivas disso aqui no nosso meio, na nossa congregação. O milagre correndo aqui e ali de apenas um ano. O milagre acontecendo aqui, a Marina que não era para estar viva. Tantos e tantos aqui que não era eu que não era para estar vivo. Tantas coisas que me aconteceram. Se formos parar aqui contar a história de cada um aqui, então milagres acontecem sim, e muito mais ainda hoje em dia. O Senhor opera, só que a maior enfermidade do ser humano hoje não é exterior, não é física, é na mente, é no coração. Aonde Cristo quer te tocar essa noite, Ele quer te curar mentalmente, Ele quer te curar espiritualmente, quer curar a tua alma, as tuas mazelas, os teus traumas. O Senhor quer te curar espiritualmente, você que está morto espiritualmente, você que há tanto tempo não lê, não busca, não ora mais, você que diz para mim não tem mais jeito. O Senhor está dizendo para você, não temas, creia somente. Creia somente, Ele pode mudar a sua vida. Para finalizar, aquela geração, olha o que Jesus disse para ela, uma geração má e adúltera, procura um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, onde dizia que Jonas foi levado ao mais profundo do mar e ficou ali 3 dias, representando a morte de Cristo. Aquele povo queria que o sinal acontecesse, disseram para o Messias: se tu és o Cristo, desce daí agora. As pessoas querem que Cristo, como se fosse assim, aquele é o bonzão, então faz aí que eu quero ver. Muitos fazem isso hoje em dia. Por isso muitos milagres não acontecem, por causa da incredulidade do povo. Existe tanta gente vendendo a falsa sensação de milagre. Eu senti que meu pé cresceu 2 centímetros. Eu senti, não, bebi aquela água e fui curado. Eu tenho fé que aconteceu. E banalizam os milagres de Deus. Mas não deixe que os falsos profetas, não deixe que a incredulidade do povo te faça desacreditar que Deus opera milagres e prodígios e maravilhas no nosso meio. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então somente permaneça obediente à sua palavra. Então somente continue crendo, tendo fé. Renuncie a si mesmo, o principal. Confie no propósito de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. A própria Senhor vai dizer que Timóteo, sofrendo uma doença, uma enfermidade no seu estômago, Paulo falava: tome vinho, para que melhore as suas dores por causa da tua enfermidade. O próprio Paulo havia um espinho na sua carne. Epafrodito, outros que ele deixou enfermo, doente, e para ir para outro lugar pregar. Entenda uma coisa: simplesmente crer ou ter fé não significa que não vai ter dificuldade na sua vida, não significa que não vai ter enfermidade, não significa que a doença não vai vir, que a morte não vai chegar, mas significa que a nossa fé vai além das montanhas. E a nossa fé, ela transcende os mares. Que a nossa fé não está nas coisas palpáveis, mas está num Deus invisível, mas é real, único, imortal, e que vive e reina no nosso meio. A nossa fé vai muito mais além do que isso. Para finalizar, mesmo que não testemunhamos ainda nessa terra eventos milagrosos, frequentemente, mas Deus está agindo, transformando os corações, trazendo cura e libertação da alma, trazendo restauração de vidas, trazendo verdadeiramente, purificando os corações, algo que ninguém pode fazer, só Ele fez na cruz do Calvário. Então creia. E para finalizar, ainda que a multidão apareça diante de você, diga, repita: se eu tocar na orla das suas vestes, tão somente sararei.
Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. O que me deixa mais impactado com essa palavra, uma das coisas, né, que são muitas, acho que o foco do Senhor, de Jesus, naquele momento ali, não era aquela mulher. Era a casa de Jairo, a filha dele, que estava lá moribundo, que estava enferma, com uma emergência, como foi falado, uma necessidade do Senhor se chegar lá. Mas em meio ao caminho percorrido do Senhor, essa mulher ouvindo falar do Senhor, ela disse no seu coração que não somente se eu tocar na hora da sua veste eu serei curado. E assim foi. E Jesus, como foi pregado, como foi falado, ele parou todo aquele movimento que estava sendo feito para chegar até na casa de Jairo e parou tão somente tratar com aquela mulher. De repente esse culto de hoje é para você. De repente nós pensamos que é para A, para B, para C. Não, é para você. Deus moveu tudo isso aqui hoje, toda essa glória sendo derramada nesse lugar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. De repente o intuito não era ele, o intuito dele se ele fosse outro. Mas ele não somente ele parou nesse momento, ele para ouvir a sua dor, para ouvir a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas com uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu digo: Jesus, filho de Davi, venha.
Amém, amados? Louvado seja Deus pela vida do irmão. Diga que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor continue acrescentando a tua vida, varão. Ele vai honrar a tua fé, teu compromisso com Ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, uma vez mais, Senhor, diante de Ti, te agradecemos por ouvir a Tua voz nessa noite. Te agradecemos pelo Teu amor, por nos encontrar no meio do caminho, Senhor. Alguns já perdendo tudo, perdendo a saúde, perdendo a vida, e o Senhor nos encontra no meio do caminho. Obrigado, Deus, por atender, Senhor, muitas das vezes a nossa emergência e atendendo também a urgência daquele que a morte jaz no lar. Pai querido, Tu és aquele, meu Deus, que não tem prazer na morte do que morre. Por isso que o Senhor é a ressurreição e a vida. Por isso o Senhor da glória tem a liberdade, Senhor, de nos encontrar no meio do caminho, na nossa casa. Pai querido, tem a liberdade. Ó Deus, opera conforme o Teu querer, Senhor. Ó Deus, nós não queremos, Senhor, sermos interesseiros. Nós não queremos Te buscar, Senhor, por aquilo que o Senhor pode promover. Mas, Pai querido, nós queremos ir até a Ti por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus perdoador, salvador, um Deus curador de feridas físicas. Ó Senhor da glória, tenha, ó Deus de liberdade, ó Deus de operar no nosso meio, ó Deus, enfermidade oculta, ó Deus, enfermidade revelada, diagnosticada, ó Deus, manifestada pela medicina, Senhor, que disse que não tem jeito. Ó Deus, o Senhor, Deus é o Deus do impossível, Senhor. Faça em nós o Teu querer, manso vecaia, suribicandarai. Deus Todo-Poderoso, ó Deus, vai também na cura emocional. Ó Deus, essa ferida da alma, Pai querido, feita, ó Deus, no meio familiar, Pai querido e santo, seja um bálsamo curador, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Aleluia. Ó Deus, que pessoas possam sair daqui, ó Deus, transformadas, curadas fisicamente, sim, mas espiritualmente, sim, para a glória do Teu nome. Ó Deus, a Mãe de Santo opera com libertação nessa noite. Que seja repreendida, Pai querido, toda ação maligna, ó Deus, em nosso meio. Seja repreendida toda ação de demônio, Pai querido e santo. Porque operando, Senhor, quem impedirá? E o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos fracos, limitados, cheios de necessidade. Mas eu aprendi que o Senhor não atende necessidade, o Senhor atende fé. Por isso, Deus Santo, a fé vem, oh glória, a fé se manifesta, aleluia. A fé ela gera, brota, se manifesta, revela, pelo ouvido da Tua palavra, e ela jorrou nesse lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, faça essa fé crescer, ó Deus, essa fé te agradar, essa fé, Pai querido, fazer o Senhor parar para a glória do Teu próprio nome e responder a nossa fé com fogo. Responde, Senhor, responde. Como foi dita a canção, eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres. É conforme a Tua vontade. Nós não somos manipuladores, Senhor, não. Somos servos, submissos. Entendendo, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós submetemos o Senhor fazendo ou não. Nós continuaremos Te adorando, Senhor. Nada mudará.
remasso, Elaço libicante, olefácia. Lavacaço libicanda, não mudará, Senhor. Mas Deus Todo-Poderoso, ser propício a nós. Oh Deus, opera essa obra pregada nessa noite. Obra maior é essa: ressuscitar o pecado morto. Então opera salvando, Deus. Como Efésio falou, nós estávamos mortos nos nossos pecados, ofensas e delitos, mas o Senhor nos ressuscitou em Cristo Jesus. Ah, Deus, se vem alguém morto para esse lugar, como disse o apóstolo João, chegou a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ó Deus, se alguém entrou aqui morto, ó Deus, que o Senhor chame pelo nome. Nasso Rican Covenai. Chama ele à vida, Senhor. Tira ele da sepultura. Tira ele dessa pedra, oh glória. Deus, faça o sangue circular novamente, oh glória. Restabeleça a vitalidade em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor. Sara as famílias. Sara o filho morto. Ressuscita ele, Jeová. Sara ele, Senhor. Esse marido morto. Sara ele. Ressuscita, Senhor, essa mulher morta, ferida emocionalmente, abalada emocionalmente, sara, Senhor, em nome de Jesus. Opera além daquilo que pedimos e pensamos, imaginamos, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Mas sim como desce a chuva e a neve, e para lá não torna, mas faz regar, produzir, Senhor, e dá pão que come, semente ao que semeia. Assim a palavra que sai da sua boca, ela não voltará para ti, ó glória, vazia, mas cumprirá o que lhe apraz e prosperará, ó glória, para a qual o Senhor a enviou. Então cumpra em nós o teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te amamos porque o seu amor nos envolveu. O seu amor nos tirou desse charco de lodo, de uma morte à beira do caminho, a morte já no lar. É o seu amor, Senhor. Foi o seu amor. Por isso nós te amamos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoe o teu povo. Conduzi o Senhor debaixo da tua graça e do teu cuidado, livrando o Senhor de toda seta que voe de dia e toda a mortandade, ó Deus, que assola a escuridão. Obrigado, Jesus, por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Onde Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, que recebe. Se você um desses diz amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, que pode pedir a Deus a paz do Senhor. Deus abençoe uma semana de vitória em nome de Jesus. Tânia, minha irmã branca, beijo no coração, santa. Vou te dar um abraço, me espera.